Olá, alunos do Colégio Sion, segunda série do ensino médio, tudo bem? Essa aqui é a nossa segunda aula virtual de filosofia. A aula está pautada aí para a gente discutir um pouco sobre o pensamento de John Locke e também para falar um pouco sobre o vídeo que vocês assistiram e também para dar nossos próximos passos, né? A gente vai analisar outras coisas a partir do pensamento de John Locke, tentando valorizar a questão da experiência. Então, um pouco sobre a nossa última aula e o vídeo que vocês assistiram. O pensamento de John Locke, ele é uma oposição radical ao pensamento racionalista. John Locke, ele vai se apresentar como um filósofo empirista. Os empiristas valorizam as experiências sensoriais, e os racionalistas vão valorizar a questão da racionalidade humana e as ideias que vão surgir oriundas dessa racionalidade. Então, logo no primeiro nos primeiros minutos do vídeo que vocês assistiram e do pensamento aí propriamente dito de John Locke, há um valor excessivo, há um valor muito importante às experiências. Todo conhecimento que o ser humano tem, não importa qual seja ele é oriundo das experiências que nós podemos criar. Essas experiências, entenda, as experiências oriundas dos 5 sentidos. Eu tenho lá tato, visão, olfato, paladar e audição. Esses 5 sentidos, eles nos mostram, eles nos revelam um mundo ao nosso redor, e a partir desse revelamento, dessa descoberta do real, da realidade ao nosso redor, ideias começam a surgir na nossa mente. Mas todas essas ideias terão como fonte, como origem, as experiências. Por isso que um filósofo empirista é tão importante essa questão da experiência como fonte de todo conhecimento possível sobre a realidade. Logo em seguida, depois que ele apresenta essa ideia o valor que as experiências têm para formar o nosso pensamento, e aí eu coloco essa ideia mais importante a princípio para entender o John Locke, é a ideia da experiência. A segunda ideia mais importante, a ideia da tábula rasa, que nós nascemos como uma folha em branco, um pendrive deletado, um computador sem nenhuma informação prévia. Nós nascemos dessa forma, começamos a ter experiências e a partir dessas experiências começamos a adquirir, por exemplo, linguagem, associação entre as ideias simples e complexas. Mas tudo parte, então, das experiências, e nós somos nada mais, nada menos do que uma folha em branco, uma tábula rasa, um computador sem nenhum tipo de informação prévia. John Locke, ele vai criticar um pouco algumas ideias, obviamente, qualquer ideia que tenta gerar um ser humano com ideias prévias, como as ideias inatas de Descartes. Só lembrando um pouco de Descartes, Descartes fala sobre a ideia inata de perfeição e infinitude, para se referir depois à construção daquilo que seria Deus. Deus, então, é um ser perfeito e infinito, porque só um ser perfeito e infinito poderia gerar ideias perfeitas e infinitas na minha mente, porque eu me apresento como finito e imperfeito, logo não poderia eu mesmo ter criado essas ideias, seja pelas minhas experiências, seja pela minha imaginação, pela minha própria racionalidade. Então Descartes descarta a ideia de perfeição e infinitude ter sido experimentada, ter sido vivenciada por algum ser humano, e dá a essas ideias a ideia de inatismo. Nasci com essas ideias. John Locke, por sua vez, vai ser um crítico mordaz e feroz das ideias inatas. Ele vai achar um absurdo acreditar em ideias inatas, porque não faz nenhum sentido. Se a gente for pensar, por exemplo, que a ideia de perfeição ela surge exatamente pelas experiências que nós temos de seres imperfeitos. A ideia de infinitude, ela surge a partir da imaginação que nós iremos criar a partir de seres finitos. Então eu tenho a experiência de seres que têm um fim, que têm um começo, uma permanência e um fim. E, obviamente, a partir daí, eu construo a ideia de infinitude. Eu crio a ideia de seres que poderiam existir para sempre. Então, é a minha imaginação produzindo essa ideia. A ideia de perfeição da mesma forma. Eu pego a beleza do Rodrigo, a inteligência da Sofia e a destreza motora do Ricardo. Junto todos no mesmo ser, pela imaginação,
e cria um ser mais perfeito. Então, a ideia de John Locke para o inatismo é uma ideia que não faz sentido nenhum, porque todas as ideias que vão falar que são inatas podem ser explicadas a partir da apreensão sensorial, da apreensão das experiências. Além disso, então falei sobre John Locke, empirista, experiências, tábula rasa e destruindo as ideias inatas. Depois disso, John Locke vai falar que a nossa mente consegue associar ideias, a gente começa a ter associação de ideias, e essas ideias sim são complexas, são mais rebuscadas e exigem na nossa mente um esforço intelectual, um esforço mental. Uma coisa é eu observar essa caneta lápis, sei lá o que, e falar, é colorida e tem uma experiência disso. E é uma experiência direta, uma experiência simples. É uma experiência direta que vai gerar na minha mente uma ideia simples. Ideia de colorido, a ideia de plástico, de leveza, de lisura, etc. Essas são ideias simples. Mas, por sua vez, existem ideias complexas. Quando eu uso a minha mente ativamente para combinar ideias simples, criando, por exemplo, seres fantasiosos. Por exemplo, eu crio um Pégaso, um cavalo alado. Eu tenho a experiência de asa, eu tenho a experiência de cavalo, junto os dois e crio um ser. Essa é uma ideia complexa. O que faz o vídeo de vocês, ele distingue 3 tipos de ideias complexas. A de relação, de modo e de substância. A de relação é quando eu relaciono 2 seres. Então, por exemplo, eu pego isso com isso, tenho experiência imediata, e daí, pela comparação e pela relação que eu vou fazendo entre os dois, eu começo a ter ideias na minha mente de fino, grosso, colorido, transparente ou, sei lá, molhado, seco, e por aí vai. Então, essa ideia, as ideias complexas de relação é sempre por oposição. Sempre eu vou trazer oposição de experiências e de ideias simples que vão ser construídas na minha mente, e eu vou comparando uma com a outra. A segundo tipo de ideia são ideias de modo. Essas ideias de modo são ideias que têm uma certa dependência a algum ser. Então, por exemplo, eu tive experiência, acho que o vídeo fala sobre a história de um casal, de Pepe e não sei de quem, e esse casal vai sentir o amor. O amor, enquanto ideia, e é uma ideia complexa entre 2 seres, e que tem várias características, se a gente for tentar fazer uma definição da ideia do que é o amor é uma ideia complexa de modo, porque ela só existe, essa ideia, porque existe uma dependência de seres para sentir o amor. A mesma coisa funciona para a liberdade. A ideia complexa de liberdade, que é uma ideia extremamente rebuscada, e entendo o seguinte, eu tenho experiências dos mais variados seres, mas eu tenho experiência de um ser que encontra e diz sobre a liberdade, fala sobre a liberdade, e eu consigo comparar seres mais livres e menos livres, seres escravizados e seres com uma maior autonomia, e a partir disso a minha mente começa a construir ideias rebuscadas, complexas, ativamente a minha mente vai produzir ideias de liberdade, de felicidade, de amor, e por aí vai. Por fim, o que faz John Locke? Fala sobre as ideias de substância. A ideia de substância é o que permanece apesar das diferenças, das mutações que ocorrem entre os seres. Então, tudo bem, o navio lá que você pega, o navio de Atenas, que levava, que no momento do julgamento de Sócrates, vai um navio que sai de Atenas até a ilha de Creta para celebrar a vitória dos atenienses contra os cretenses, os habitantes da ilha de Creta. Então, esse navio ele foi remontado várias vezes. A pergunta a saber, depois de 100 anos, esse navio foi completamente trocado. Então, eu troquei a vela, troquei o mastro, troquei o casco, troquei a polpa, a proa, tudo. O navio é o mesmo? A ideia é que existe uma substância, algo que permanece no ser para defini-lo como tal, navio lá de Atenas da antiguidade. Da mesma forma, a minha identidade, eu hoje desse jeito, você desse jeito, o tempo passou, eu envelheci, você também, nós somos seres diferentes, mas algo existe e continua existindo, que seria essa nossa substância, que está relacionada a uma essência que John Locke vai desenvolver enquanto ideias complexas.
Agora, saindo um pouquinho dessa teoria do conhecimento, então só fazendo um resgate para eu sair dessa discussão sobre teoria do conhecimento. Falamos sobre experiências, falamos sobre o empirismo de John Locke, que é todo esse pensamento da teoria do conhecimento. Falamos sobre tábula rasa, folha em branco, sinônimos, coisas iguais, que é como nós nascemos, como nós viemos ao mundo. Falamos sobre a nossa imaginação, a nossa fantasia para criar seres novos. Falamos também sobre ideias simples e complexas, a simples de dado imediato, experiência imediata, e complexa, dadas de 3 modos, de relação, de modo e de substância. É isso que a gente falou até agora nesse vídeo. Por fim, eu queria falar um pouco sobre a parte política de John Locke. A parte política é tão importante quanto a parte de teoria do conhecimento. Eu não sei se seria até mais importante, porque a parte de teoria política de John Locke ela vai influenciar muitas revoluções, muitas independências aqui na América, a independência dos Estados Unidos, a de Toussaint Louverture no Haiti, de Bolívar em Bolívia, na América Espanhola, aqui no Brasil, Pega Inconfidência Mineira, Conjuração Baiana, são todos movimentos de um século XVIII que vão estar inspirados, e parte aí, acho que a Revolução do Haiti, salvo engano, é no século XIX, no começo do XIX, não tenho aí, acho que 1804, não sei, ou 3. Mas todos esses movimentos de independência são movimentos relacionados a um ideal de iluminista, de liberdade, de autonomia, de direito natural. A gente já fala sobre o justnaturalismo, esses direitos naturais que John Locke vai defender. E John Locke é um dos filósofos iluministas que irá influenciar essas revoluções, essas independências, essas revoltas existentes no mundo. Se a gente pensar em Europa, a gente podia falar sobre a Revolução Francesa, também sendo alimentada por esses ideais iluministas. Voltando aqui. Então, a parte política de John Locke, eu começaria falando sobre justnaturalismo. O que é justnaturalismo? São direitos naturais. Direitos que todo ser humano nasce com esse direito. Entenda bem. Direito natural é uma coisa, ideia inata é outra. John Locke não fala que um ser humano nasceu com a ideia de vida, propriedade privada e liberdade. Não fala isso. O que John Locke está trazendo aqui, esse ser humano nasce com direito natural, de vida, estado de natureza. A vida, a propriedade privada, aquilo que é dele, que ele vai produzir e ter em vida, e da liberdade. Esses três direitos nascem com o indivíduo. É natural dele e está presente no estado de natureza, diferente de Thomas Hobbes, que vai colocar o estado de natureza como sendo o homem como lobo do homem, o medo um estado permanente e a vida quase insuportável, porque o medo é o que corrói o homem, o medo da morte violenta principalmente. E o estado de natureza de Hobbes, de Thomas Hobbes, tem características de semelhança de John Locke. Só que John Locke vai falar, olha, tudo bem, o estado de natureza não é tão assim destrutivo e problemático, mas no estado de natureza eu não consigo assegurar tranquilamente os direitos naturais, que é o direito à vida, à liberdade e propriedade privada. Portanto, a minha racionalidade constrói a necessidade do estado civil, do estado cultural, do estado social. Só voltando, fazendo um paralelo, Thomas Hobbes e John Locke, os dois ingleses. O Thomas Hobbes vai falar o que vai levar o indivíduo ao estado de cultura é a confiança no Leviatã, a confiança no Estado, na figura do Estado que centraliza e vai cuidar das diferenças entre os seres humanos. John Locke não tem isso, é a figura do Estado civil, que vai trazer o benefício de continuar, você ter uma melhoria na qualidade de vida, uma melhoria na liberdade, uma melhoria você ter a propriedade privada de modo assegurado. Então, essa passagem do estado de natureza para o estado de cultura, ou estado civil, em John Locke, se dá pelo processo racional e que vai assegurar esses três direitos naturais, que é o justnaturalismo, que é uma discussão de direito, uma discussão aí, quem tem pai que é advogado, que estudou a história do direito, passou para o John Locke e deve ter estudado essa questão do justnaturalismo. Por fim, para eu não me alongar muito nesse vídeo, que já tem 14 minutos, está demais, eu queria falar só sobre o direito à revolução. Para John Locke, o ser humano, os seres que compõem o mundo social, o corpo social,
do mundo do Estado de cultura, do Estado civil. Caso o Estado não venha assegurar as leis, os direitos naturais e as leis que vão ser construídas durante o processo do Estado civil, o povo tem o direito à revolução, tem o direito de tirar o governante e mudar e colocar o regime político que bem entender, que achar que é o mais benéfico. Seja ele monárquico absoluto, monárquico com um parlamentarismo, uma república instalada um presidencialista, enfim, vários tipos de possibilidades de reger um corpo social, um grupo de pessoas, tá bom? Então essa é a parte de John Locke. O objetivo então na nossa aula de hoje não é analisar propriamente dito John Locke. O nosso foco é analisar um caso só a princípio, que você já teve aí, gastou 15 minutos da aula, 16, para analisar me ver falando, que é algo enfadonho e cansativo. Então, bora lá fazer uma análise de 3 casos. Eu vou trazer só um para essa aula, na próxima aula eu trago mais 2. Que seria a menina chamada Helen Keller, cega, surda e muda, e que vai conseguir entrar no mundo, o mundo da linguagem, o mundo da cultura, o mundo do estado social, por intermédio de um dos sentidos que ela tem, que é o tato. Ela tem um livro escrito por ela, cega, surda e muda, O Mundo da Ponta dos Dedos. Então é tentar valorizar os sentidos como forma de acesso ao conhecimento. Helen Keller vivia na fazenda dela nos Estados Unidos, e, salvo engano, no século XIX, começo do século XIX, como um bicho, como um animal, e graças à professora dela, Anne Sullivan, ela vai começar um processo de entrar no mundo da linguagem, dos signos, dos símbolos, porque ela tinha uma limitação sensorial imposta pela própria natureza, mas apesar disso, os poucos sentidos que ela tinha, para entrar em contato com o mundo e produzir ideias, ela usou eles muito bem, escreveu o livro, ganhou Oscar, tem filme sobre ela, ganhou Oscar só para você não pensar que ela é uma atriz, não é? Helen Keller ela vai ganhar um Oscar de homenagem à pessoa ilustre, extraordinária, tem um Oscar destinado a isso, e vai ter um momento, uma celebração que ela vai ganhar esse Oscar, tá bom? Então bora analisar um pouco sobre a história dessa mulher que é extraordinária, fantástica, chamada Helen Keller, e não tão menos importante, a professora dela, que é Anne Sullivan. Quem tiver mais interesse sobre isso, assista Miracle Work, acho que é o nome de inglês, Miracle, de milagre, Work de trabalho milagroso. A tradução para o português foi O Milagre de Anne Sullivan. Tá? Vale a pena conhecer a história dessa mulher, dessas 2 mulheres que vão ajudar muito as pessoas que possuem características diferentes da maioria do padrão, eu nem gosto da palavra padrão, da maioria das pessoas, dos seres humanos que possuem os 5 sentidos aí operando e funcionando de modo perfeito e sem nenhum problema. Interessante é que Helen Keller, com essas privações, produziu muito mais do que pessoas que teriam esses 5 sentidos funcionando em perfeito estado, tá bom? Valeu, galera, grande beijo para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.